E é uma alegria receber hoje para conversar comigo aqui no espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora que hoje está na Secretaria Municipal de Educação de Caxias do Sul, a Caroline Caldas Lemons, que a partir de agora, como sempre, eu vou chamar de Carol. Carol, muito obrigada pela tua participação, por tu topares, né, conversar aqui com a gente sobre um tema tão importante que é a educação, e sobre um tema que tu conhece tanto, porque a Carol, ela é professora, é licenciada em História, ela é mestre e doutora em Educação e já está aí pensando em pós-doc, não sei o quê, quer dizer, não para de estudar. Como é que isso começou na tua vida, Carol, esse amor pela educação? Porque só com muito amor para estudar tanto e para se envolver. Como é que foi isso para ti? Cristiane, primeiro quero te agradecer pelo convite, de poder trocar algumas palavras com o teu público. A minha trajetória com a educação começou já no ensino fundamental, né? Eu estava na 8ª série, numa aula de história, quando eu fui me dando conta, assim, a partir da explicação dos professores, de que havia desigualdade no Brasil. Eu estava vivendo uma situação familiar, financeira bem ruim desde a separação dos meus pais, mas isso não me fazia perceber desigualdade. Era uma situação da minha família e eu não tinha um horizonte alargado para perceber que essa situação não era pontual e que atingia muitas pessoas. Mas nessa aula eu fui me dando conta disso. E naquele momento eu pensei, eu quero entender mais sobre isso. Então, na 8ª série, eu decidi que queria ser professora de História, mas eu nem tinha a dimensão da docência. Eu pensava em ser professora para eu ter a compreensão desses processos históricos pelos quais passou o nosso país até agora. E aí foi por aí. Eu concluí o ensino médio, tive que ir para o mercado de trabalho cedo, e, né, por conta dessas condições, não tinha perspectiva de ingressar na universidade, em função de que naquele período, lá nos anos 2000, não haviam condições de subsídios do governo federal, nem para o acesso, nem para a permanência. Então, eu fiz o vestibular sem ter a menor perspectiva nem de entrar, muito menos de permanecer na universidade. E acabou acontecendo, né? Eu entrei como suplente, fui fazer a matrícula e minha mãe disse assim, tu vai indo, enquanto nós tivermos condições de pagar o transporte, tu vai indo. E eu fui indo, assim, sempre com essa insegurança. E, na época, não adquiria livros, então, para fazer as cópias, né, que os professores pediam dos textos, então, também era muito difícil, porque aquele valor que, quase 20 anos atrás, era em torno de R$30, de repente, hoje fosse 100, um pouco mais, era muito alto para mim. Então, eu fui cursando a universidade assim, devagarzinho, consegui um auxílio alimentação num período, fiz um estágio voluntário e fui concluindo ao longo de 4 anos o curso. E comecei, então, a sonhar efetivamente com a docência, com a sala de aula. Vim para Caxias do Sul um ano depois dessa formatura, quando eu já tinha feito um curso de especialização em Rio Grande do Sul. Vim para cá, imaginei que não teria condições de trabalhar como professora, visto que lá em Pelotas sempre foi muito disputado, mesmo as inscrições para contratos temporários. Então, eu nem tentei. Quando eu cheguei aqui, eu fui me inserir no comércio. Depois de algum tempo no comércio, eu fui percebendo que as pessoas não tinham a mesma escolaridade que eu, né? O acesso ao ensino superior aqui, ele estava ainda mais restrito por não ter universidade pública. As pessoas demoravam muito mais tempo para conseguir concluir a graduação. E aí eu comecei a estudar e prestar concursos. Em 2012, então, eu assumi como professora da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. E foi em função dos desafios da sala de aula, eu levei realmente um susto quando eu adentrei pela primeira vez uma sala de aula, que eu pensei, eu vou ter que entender o que é isso, porque eu não estou preparada. E eu comecei a participar dos cursos oferecidos pela Secretaria da Educação, cursos oferecidos pelo SENAC, qualquer curso de extensão ou de formação continuada que me permitisse compreender o cotidiano da educação básica. Então, ao final daquele primeiro ano, eu já tinha feito uma leitura um pouco melhor, já tinha estabelecido alguns vínculos com os estudantes, começava a ter um certo apreço pela escola.
E, claro, depois que eu entendi o que é escola, o que é estar com os outros, com os sujeitos, o que é construir essa relação pedagógica, aí sim as coisas começaram a fazer sentido e eu me apaixonei pela docência. Não tinha mais como parar, né? Se antes eu queria entender, agora eu queria mais do que isso, eu queria entender, queria encontrar estratégias para contribuir. Então, eu fui buscar o mestrado em educação, depois, na sequência, o doutorado. E o que eu busquei nas duas pesquisas foi compreender esse cotidiano, tanto a partir das perspectivas dos professores, quanto dos estudantes, em relação às situações de aprendizagem, às suas experiências de aprendizagem nesse cotidiano tão complexo que é a escola pública. E agora eu estou nessa função na secretaria há algum tempo, que me permite olhar um pouquinho também pelo olhar da gestão da política pública. Né? Uhum. Como é que a desigualdade, isso que te mobilizou para querer ser professora, para fazer história, como é que ela continua na tua trajetória? Não, depois, né, de todo esse percorrer esse caminho, as coisas ficaram muito evidentes para mim. E ter vindo morar em Caxias do Sul, numa cidade pujante, em que as pessoas têm muitas possibilidades de empregabilidade, ficou muito mais fácil fazer esse contraponto em relação ao que eu via lá na minha cidade natal, Pelotas, e em outras tantas cidades gaúchas e fora do Rio Grande do Sul. Então, essas coisas elas começaram a não só me sensibilizar, mas me afetar profundamente, né? Então, a desigualdade social, a desigualdade econômica, mas também a questão da discriminação, do preconceito, tudo que vem agregado, né, a essas diferenças, começaram a despertar em mim interesse e eu sigo até hoje, assim, me sentindo não só sensível, mas afeta a essas causas. E onde eu estou, eu sou porta-voz delas, né? Porque eu penso que para nós vivermos bem enquanto humanidade, todos têm que ter acesso a tudo e ser respeitado na sua condição, do jeito que cada um é. Então, essa é uma bandeira de luta que, acredito, não é só minha, é tua também, e é de uma porção de gente que está por aí sendo um farolzinho, né? Para levar um pouco mais de esclarecimento e sensibilidade para aqueles que ainda não despertaram para essas causas. Sim, não tem como estar bem se não estiverem todos bem, né? Enquanto tiver alguém que passa fome, que não tem acesso à educação, a gente tem que continuar na luta. Carol, durante a pandemia, a gente vê pelos dados, a gente vê nas estatísticas, houve um aumento da desigualdade no Brasil, né? E em relação à escola, muito grande. Como está isso em Caxias? Como é que tu percebe na secretaria esse retorno? Crianças que realmente durante a pandemia não tiveram nenhum tipo de acesso, ou até que talvez não tenham nem voltado para a escola. Como é que foi isso? Como é que está sendo isso? Eu acho que isso não se restringiu só à cidade de Caxias, né? Isso é uma coisa que acometeu o Brasil inteiro. As pessoas que já eram menos favorecidas, que já sofriam uma série de restrições, elas foram duramente impactadas. E aqui, óbvio, não foi diferente, né? Então, nas escolas públicas, que atendem, como se diz a grosso modo, esse cinturão da cidade, né? Essas áreas periféricas com toda sorte de necessidades e de possibilidades, esse impacto foi muito grande. Então, sim, muitas crianças não puderam mais manter o vínculo com a escola. Embora as estratégias que foram pensadas, né, incluíssem estudos monitorados, né, atividades à distância, enfim, diversos nomes, né? Uhum. Mesmo assim, elas não alcançaram essas crianças ficaram alijadas, e a gente pode até considerar que houve um certo retrocesso no sentido da garantia do direito à educação, porque esse direito que estava garantido em lei e que nós já vínhamos caminhando agora nos últimos anos para um processo de reconhecimento social sobre o valor da educação, ele, de certo modo, ele deu um passo para trás, porque nem ao acesso e à permanência nós tivemos condições efetivas de garantir, embora com essas estratégias, né, que foram pensadas, por falta de condições, por falta de conectividade, né, pela indisponibilidade de muitas famílias acompanharem os seus filhos e serem esse esteio em casa para que eles tivessem condições de aproveitar ou mesmo de participar ativamente dos processos educativos que estavam sendo pensados por seus professores, né?
Uhum. Temos um desafio muito grande, né, aí pela frente. Eu imagino, né, estando à frente né, na secretaria, o quanto isso seja realmente desafiador. Carol, vocês criaram aí em Caxias do Sul, acho que foi ano passado, um núcleo chamado, com um nome bem bacana, chamado Querer, que é qualificação para a educação das relações étnico-raciais, né? É muito emblemático, é recente, né? Quer dizer, um ano e pouquinho, né? Eu até tive a honra de participar da escolha, né? Do logotipo do núcleo, que foi feito um processo que envolveu as escolas públicas e tal. E esse é um tema que, para nós do Muda Mundo, e para muita gente, é um tema assim da maior relevância, da maior importância, né? E está totalmente vinculado ao que a gente fala da desigualdade, né? Assim, mas é um tema que eu percebo que muitas pessoas minimizam a sua importância, acham que tem um certo exagero assim da nossa parte e não reconhecem, né, que o nosso país, talvez o mito da democracia racial, né, seja a coisa mais perversa, né, que nos impede de reconhecer que sim, somos racistas, sim, nós temos muito que reparar e que recontar essa história, né, e valorizar as pessoas, enfim, e oferecer às crianças uma visão positiva, né, sobre a história dos negros, dos indígenas, enfim, a gente tem um desafio muito grande. Eu, pelo menos, percebo assim que está se avançando, né, mas que ainda parece que nem todo mundo entendeu o quanto isso é relevante e importante. Como está sendo para vocês? É tua, Joelma, que já conversou aqui comigo, também o professor Adriano, né? São 3 pessoas que lideram esse núcleo numa cidade de imigração italiana, né? De colonização italiana. Como é que está funcionando isso? Como é que tu percebe a aceitação do núcleo, o envolvimento das pessoas, dos professores, enfim, da secretaria, da comunidade, dos pais? Como isso está acontecendo? O Núcleo Querer, né, como tu disseste, que é a sigla para qualificar a educação para as relações étnico-raciais, foi instituído metade do ano passado na Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul, por iniciativa da atual gestão, e ele tem... nós entendemos que ele vem, né, em primeiro momento, para atender o que está posto na legislação, né? Então, nós temos ali a Lei 10.639 de 2003, a Lei 11.645 de 2008, alterando a LDB para o ensino fundamental e colocando de modo muito pragmático a educação para as relações étnico-raciais, bem como o ensino de história, da cultura africana, afro-brasileira e indígena, permeando o currículo em todas as etapas da educação básica. Então, o núcleo vem primeiro para atender o que está posto na legislação, mas nós, os assessores que tu referiste, eu, a Joelma e o Adriano, nós temos um compromisso, que tenho certeza não é só nosso, que é um desafio ético-moral, né? Porque nós não queremos também só fazer ações que visem atender ao que está posto na legislação. O que nós queremos é tentar ajudar, contribuir para a constituição de um projeto de sociedade que seja igualitário, né? Que respeite a todos. Então, o nosso desafio é muito grande, porque nós não podemos apenas subsidiar os professores, os coordenadores lá na escola, com materiais. Nós não podemos só apontar em quais documentos essa legislação precisa constar. Não, nós precisamos arrumar estratégias que eles percebam a necessidade de respeitar e valorizar a todos de modo igual, né? E de colocar as questões que são afetas a essa diversidade dentro do currículo, dentro da sala de aula, em todas as ações. Então, sim, a gente tem um desafio gigante pela frente. A gente percebe não tem um ano ainda, mas nós já avançamos muito nesse período, mas não atingimos ainda nem perto do que nós gostaríamos, né? Em algumas das oportunidades de encontros de formação que nós fizemos com profissionais da nossa rede de ensino, percebemos, assim, a adesão não foi tão satisfatória no sentido de fazer ecoar aquilo que tinha sido dito, que tinha sido contemplado, né? Por vezes foi tido como um assunto que não era um assunto urgente, então tiveram essas falas, assim, nós fomos chamados para reunião, mas não era bem uma reunião, então as pessoas não entendem, né, que elas não dão a devida importância ainda.
Claro que a gente também tem um grupo que já se movimenta, que se mobiliza, que entende a necessidade e trabalha junto conosco, nos apoiando lá na escola, nos requisitando para fazer ações também. Então, nós vamos nos articulando, né? Vamos ampliando as nossas relações com a rede de promoção da igualdade que temos em Caxias do Sul, temos parceiros, né? O Muda Mundo foi um desses parceiros, está sendo, para nós conseguirmos atingir a mais pessoas. Mas não é fácil essa compreensão de que a discriminação se impõe com força, ela reverbera em violência de toda a ordem, né? E, inclusive, o invisibilizar essas questões e esses assuntos já é um indicativo forte de racismo, por exemplo. Então, falta essa compreensão. E aí, claro, nos choca ainda mais, porque a legislação, se nós pensarmos em questões legais, vai fazer 20 anos que ela existe, né? Então, também não temos mais esse tempo para desculpas, eu não sei como tratar, eu não sei como me referir, eu não sei como abordar. Então, assim, essas coisas, elas carecem de uma vontade. Eu acho que é esse o grande desafio, é ético-moral, as pessoas terem essa compreensão do que elas precisam fazer e do tipo de sociedade que elas querem viver para si e para o outro. Então, se elas tiverem essa compreensão, a legislação vira apenas uma questão de formalidade. É como os valores, né, Carol? Assim, a gente não pode dar uma aula sobre valores, eu falo no Muda Mundo com os professores sobre valores, mas eu tenho que vivenciá-los, né? E o professor que quer experienciar isso, né, com as crianças, esse valor do respeito, por exemplo, do cuidado, da valorização da diversidade, isso tem que estar muito dentro assim dele, né? Assim, muito dentro do seu coração mesmo, como um valor. Senão, me parece, e aí tu me corrige se eu estiver enganada, às vezes me parece que algumas ações pontuais, tipo assim, já que temos que fazer, elas acabam até contribuindo, reforçando, né, esse preconceito e essa discriminação, não é assim? É assim. Ações isoladas, elas tendem a ser mais estereotipadas, né? Elas não têm o alcance que poderiam ter, elas acabam reverberando de uma forma muito negativa. Então, acaba que por ver... Claro que a gente pensa assim, é melhor fazer algo do que não fazer nada. Né? Mas, assim, nós temos condições, sendo profissionais da educação, de fazermos uma avaliação crítica sobre quais são as nossas opções, né? De que modo a gente pode instituir uma prática pedagógica. Mas, como tu disseste, anterior a essas escolhas, a gente precisa desejar, precisa querer fazer, precisa ter um entendimento, e tem que ser sensível, tem que ser sensível. E aí não é sensível à causa A ou à causa B, é sensível ao outro, ao ser humano, porque nós estamos falando de humanidade, é só isso, né? E o princípio dessa humanidade é o respeito, é o respeito. Então, não nos cabe julgamento, não nos cabe fazer atravessamentos, não nos cabe criar caixinhas para encaixar as pessoas e dizer como elas são, como elas precisam ser. Nós precisamos pensar que todos têm direito de estar em todos os espaços. E a escola, desde que ela se tornou um bem comum e que a educação se tornou um direito de todos, dever do Estado, da família e da sociedade, não há mais espaço para eu escolher quem vai estar na sala de aula, de que modo vai se portar, qual será a sua religiosidade, como vai expressar a sua cultura. Não há espaço. O espaço é para aprendizagem. O espaço é para troca, para dialogar com o outro e crescer com a diferença, né? De um modo positivo, né? Não como desigualdade, mas como diferença, que são coisas diferentes mesmo, né? A redundância aí da minha fala, mas é isso, né? Pensar na diferença, para romper com a questão da desigualdade. As diferenças existem, são bem-vindas, graças a Deus existem diferenças, né? E a gente tem que pensar em equidade. Isso aí. Tu falaste em religiosidade, isso é uma coisa que me inquieta bastante, Carol, porque quando a gente fala dos indígenas, dos afro-brasileiros, dos africanos, a religiosidade é uma coisa muito presente, muito vivenciada e que faz, e assim, que está no dia a dia de uma forma muito linda, assim, muito na relação com a natureza, na relação, né, no cuidado, enfim.
Mas a gente sabe que o nosso país tem essa questão, infelizmente, estamos retrocedendo ainda mais, né? Não vamos nem comentar isso, de uma certa pressão por um tipo de posicionamento em relação à igreja, né? E eu já ouvi alguns professores falando que os pais, não, mas foram falar de candomblé, foram falar, e esse assunto não é para o meu filho. E a gente está falando de cultura, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de coisas do bem, né? A gente não está falando nada que seja perverso. Como é que lida com isso? Assim, as famílias fazem esse tipo de, né? Porque a gente tem uma presença dessa igreja, agora dessa igreja evangélica, assim, de uma forma muito preocupante, me parece, né? Porque é uma coisa muito bitolada, é uma coisa assim do certo e do errado. E se tem uma coisa que a gente aprende na vida é que não tem certo e errado, né? Assim, tem maneiras de fazer, são maneiras diferentes, são estratégias diferentes, por razões diferentes. Isso aparece no núcleo? Como é que vocês... A religiosidade é um tema assim a ser especialmente trabalhado? Com certeza, aparece bastante, né? E é curioso, né? Porque se nós pensarmos o Brasil, sim, teve uma religião oficial por muito tempo, que foi a religião católica, mas também já faz mais de 130 anos que o nosso Estado é laico. E se o Estado é laico, essas instituições públicas, da qual a escola faz parte, é uma delas, também é laica. Então, é curioso quando ainda hoje, 2022, né, cheguem esses tipos de questões para nós, professores, ou para nós, comunidade, enfim, para onde, em qualquer lugar que nós estejamos inseridos. Esse tipo de incômodo, né? As famílias, por vezes, referem que elas não querem que uma determinada religião, normalmente as de matriz africana, sejam discutidas, abordadas, né, com os estudantes. E aí, eu acho que tem que deixar sempre muito claro, primeiro, que a escola, então, é pública, e sendo pública, é laica, e sendo laica, nós temos uma legislação a cumprir, e a própria legislação nos traz que as religiões dos povos originários e dos povos de matriz africana e afro-brasileiros, que são povos que contribuíram, seguem contribuindo para a constituição do nosso Brasil, elas precisam ser abordadas. E aí o que nós fazemos na escola é justamente isso, trabalhar a diversidade. Então, nós não podemos privilegiar uma religião e também não podemos desconsiderar a enorme gama de religiões que existem no mundo afora. Então, a escola é esse lugar plural. A escola é lugar para descoberta, para conhecer, né? A opção religiosa de cada um, ela vai se dar, mas é fora da escola, é lá no âmbito da família, e isso está tudo certo também, não é um problema. Mas a escola é lugar de diálogo sobre isso. E as resistências acontecem em função dessa dificuldade que algumas pessoas ainda têm, sejam elas profissionais da educação ou não, de entender que há mais de 30 anos o direito à educação fez com que praticamente 98% das crianças e adolescentes em idade escolar estivessem dentro da escola. Então, essa massificação da escola pública fez com que a diversidade lá se colocasse. E com ela, todas as suas perspectivas, né? De mundo, perspectivas culturais, suas formas de ver e estar com os outros. E isso é bem-vindo, é isso que enriquece a escola pública. Mas ainda há essa resistência, porque se nós pensarmos, como eu disse, é um processo de 30 e poucos anos, né? Ainda é recente, né? Pensando no todo de história que nós temos em relação à história do nosso país. Então, eu penso que, Cristiane, talvez seja mais desconhecimento, ignorância, talvez um pouco de preconceito, mas nós vamos lapidando, aos pouquinhos nós vamos chegando e vamos desconstruindo isso, sobretudo em função da religiosidade. E o núcleo se coloca de forma muito assertiva, assim, nesse sentido, né? De trazer de forma bem clara o que está posto na legislação e a importância disso para a constituição humana. Né? Conhecermos as diferenças é fundamental para conseguirmos conviver com as diferenças, né? E termos um mundo de paz, que é o mundo que nós precisamos. E nós queremos. Aí a gente descobre cada coisa linda, né? A gente é tão bacana a diversidade é vida, assim.
E são mais de 200 religiões no mundo, né? Sim. Então, assim, não faz sentido nós termos a oportunidade de passarmos por um processo de escolarização tão longo, e aí considerando o ensino fundamental é o maior deles, e nós não termos acesso, pelo menos a um pouquinho, de todas essas expressões culturais que tem mundo afora. Então, é na escola esse lugar, né? Carol, como é que vocês estão pensando, até para quem está nos ouvindo de um outro município, que não tenha um núcleo ainda, ou que não tenha estruturado um grupo de estudos, enfim, como é que vocês vão funcionar ou estão funcionando, assim, no sentido de consultivo, de orientação aos professores, às escolas, mas vocês também vão promover formações, porque eu acho que um pouco do receio, às vezes, do professor é pelo fato do desconhecimento, porque muitas faculdades agora, mais é um movimento muito recente ainda, se a gente for, né, pensar que tem cadeiras, o que se discute, né, que tem núcleos, né, de estudo, né, das relações étnico-raciais. Vocês vão promover formações? Quais são os eixos de atuação do núcleo de vocês, até para a gente poder sugerir, né, inspirar outros municípios que também trilhem esse caminho? Eu até quero aproveitar, antes de responder essa questão, para te dizer que quando eu cursei História, que foi entre 2003 e 2006, eu não tive nenhuma disciplina de História da África, né? Uhum. Isso foi, assim, não teve. Eu tive História da Ásia, né? E as nossas relações com a África, desde sempre, elas sempre foram mais intensas. E bem mais presentes, Então, é isso que causa essa insegurança por vezes, né? Eu não conheço, então me sinto inseguro para tratar da questão e como tratar da questão. Essa é uma das frentes do Núcleo Querer. Nós estamos mobilizados para fazer encontros de formação com os coordenadores pedagógicos, né, para que eles reverberem isso lá no seu grupo de professores e possam mobilizá-los para essas ações em favor da educação para as relações étnico-raciais. Também formação continuada com os professores da rede por adesão, em que a gente dê esse enfoque, né, às questões históricas, culturais e também bem contextualizadas com o presente, no que concerne aos povos indígenas e também às questões africanas e afro-brasileiras. Fazemos parcerias com a rede municipal de promoção da igualdade, então esses parceiros nos ajudam também, né, com oficinas, com trocas, com falas. Pensamos em ciclo de lives, né? E aí nós temos várias referências e vários personagens que nos ajudam a falar sobre. O que eu acho que é bem importante é que a constituição desse núcleo, ela não se dá de modo isolado, né? Então nós somos 3 assessores que estamos à frente, mas nós não estamos sozinhos. Nós mobilizamos algumas ações, mas se nós não articularmos com essa rede para trabalhar a questão étnico-racial, então nós vamos fazer que nem a escola por vezes faz, coisas pontuais, isoladas, e aí o alcance não vai ser o que a gente deseja. E além disso, se nós observarmos, todas as secretarias respondem anualmente para o Tribunal de Contas do Estado, né? Precisam emitir um relatório das suas ações, e nesse próprio relatório é cobrado, porque existe também uma legislação estadual que fala sobre a instituição de um núcleo nas secretarias, um núcleo permanente, com assessoria permanente, para dar conta do atendimento dessa legislação específica. Então, o próprio Tribunal de Contas do Estado faz essa cobrança. Esse relatório é anual. Então, nesse relatório, ele é muito rico, porque os questionamentos ali nos dão a direção. O que esse núcleo precisa fazer? Quais são as frentes de trabalho? No próprio relatório, é possível se guiar para fazer essas escolhas e pensar quem são as pessoas melhores para estar à frente do núcleo, que parcerias precisam ser pensadas, quais são os recursos didáticos que precisam ser adquiridos, de que modo se pode chegar. E aí tem os fóruns também nacionais que tratam das questões étnico-raciais, que é importante também participar para se manter atento às discussões, né? As novas propostas pedagógicas que tem por aí, enfim. Mas, sim, o nosso trabalho é praticamente com os professores e coordenadores. E aí, dentro da escola, essas pessoas, então, são os porta-vozes da temática. Bom, Carol, a gente vai estar em maio e em junho, né, em Caxias, com o Muda Mundo, tentando contribuir minimamente também para essa questão, né, porque, como tu disseste, a gente precisa montar uma rede, né, e reforçando esse discurso, né, essa narrativa que a gente tem que
desconstruir esse racismo, né, e recontar essa história, e acho que até situar, né, tu que é professora de história, situar historicamente a África é colocada, né, como menos, como menor, isso é todo o interesse do poder econômico, né? Então não é uma coisa que, como isso aconteceu? Isso, historicamente a gente pode recuperar essa história que faz nos entender um pouquinho melhor por que a gente chegou a essa desigualdade, né? E é por isso que, no âmbito da legislação, não é incumbência apenas do professor de história tratar dessas questões, bem como do ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? A lei está claríssima nesse sentido, é claríssima. É responsabilidade de todos os componentes curriculares, em todas as etapas da educação básica. Então, é para desconstruir essa história eurocêntrica, né, que por vezes ainda está muito presente, né, recortes temporais bem postos, infelizmente, que dão mais ênfase a alguns personagens históricos do que outros, né, de uma maneira muito desigual, de uma maneira muito equivocada. Então, é um compromisso de todos, e começa lá na educação infantil, se nós formos pensar em educação escolar, é lá na educação infantil. Então, não é do professor de história tão somente, é de cada cidadão. Esse compromisso de conhecer a história do seu país, também conhecer os processos de constituição da história do seu país, das narrativas que ainda prevalecem, por que elas prevalecem, a que grupos elas serviram ou ainda servem, né? E por que nós precisamos, então, recolocar, redimensionar, né? Deslocar para o lugar certo a história de cada de cada etnia, de cada grupo que constitui o nosso país. É uma responsabilidade de todos nós. Carol, esse tema é muito legal e é muito bom conversar contigo, uma pessoa assim estudiosa, extremamente qualificada, clara, assim, né, nas suas ideias, assim, objetiva. É bom, né? A gente compreende assim, parece que o coração palpita assim, não, isso é bem importante mesmo. E eu imagino que tu usa esses argumentos para quem ainda não entendeu, não compreendeu bem, né? Eu acho que vem com uma forma muito potente. Acho isso muito lindo. Agradeço o teu trabalho, né, a tua atuação, e queria encerrar contigo, já que a gente poderia ficar aqui conversando, 1000 coisas vêm na minha cabeça, até ficou confusa de tanta coisa que eu queria te perguntar. Mas para a gente encerrar, para ti, Carol, o que muda o mundo? Que muda o mundo é o olhar sensível, é o olhar o outro, é perceber o outro, né? E olhar o outro significa ter esse olhar contemplativo, de quem quer entender, de quem quer fazer a escuta sensível, de quem quer realmente saber qual é a essência daquele ser humano ali. Porque se nós fizermos esse primeiro movimento, que é olhar o outro, todo o resto a gente entende. Entende a história, entende as atitudes, as ações, as inações, né? E tem essa compreensão mais alargada de como essa pessoa se coloca no mundo, por que se coloca. E isso também nos favorece a fazer essas intervenções, porque nós conhecendo o outro um pouco melhor, nós conseguimos saber como chegar melhor também até ele. E promover essas pequenas ações, essas pequenas pílulas de incentivo para a mudança, que deve ser feita por todos nós. Carol, muito obrigada por essa primeira conversa. Espero que tenhamos outras oportunidades. E em breve, muito breve, do jeito que o tempo passa rápido, a gente vai se conhecer pessoalmente também. Assim espero. Obrigada, Cristiane, pela oportunidade. Espero, de algum modo, ter contribuído para o entendimento da questão, né, e do quanto ainda precisamos fazer, e que tenha chamado a atenção para a importância da constituição de um núcleo que trate das questões étnico-raciais nas secretarias da educação, um núcleo que se fortaleça nas ações diárias e que não haja sozinho, né, que busque essas parcerias para que o compromisso seja, de fato, de uma grande maioria, e não de poucos. Obrigada.